paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor para professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui nesta manhã de domingo para mais uma lição, diferente da prática costumeira, mas é da permissão de Deus tudo isso, então nós vamos nos adequar a cada dia. Hoje chegamos à lição de número 6, e vamos meditar um pouco nesta palavra, dando sequência ao título maior que fala sobre a igreja eleita. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito e santo, nós te louvamos por estarmos mais uma vez, ó Deus, reunidos diante da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. E queremos pedir a ti que a tua palavra mais uma vez venha falar conosco e que possamos, através deste assunto, meu Senhor, entendermos a cada dia mais o plano que o Senhor tem para com cada um de nós. Senhor da glória, seja conosco, abençoa-nos em tudo, pedimos a ti, no nome de Jesus. Então, conforme nós falamos, a lição de número 6, hoje, dia 10 de maio de 2020, onde, vou abrir um parênteses aqui, onde é comemorado o Dia das Mães. Então, nós já queremos parabenizar as mamães professoras, as mamães alunas aí, por esse dia especial, Infelizmente, muitas não vão conseguir ganhar presente, porque as lojas estão fechadas e os filhos estão até alegres, Amém, Graças a Deus. Então, lição de número 6, dia 10 de maio. O título da lição é A Condição dos Gentios sem Deus. O texto áureo encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz pra gente: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A lição bíblica, ou a leitura bíblica, encontra-se aí na carta de Paulo aos Efésios e também na carta aos Romanos, que nos diz assim, Efésios 2, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisos pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, estáveis sem Cristo. E Romanos 4, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Uma aula bem objetiva e tranquila. O que nós precisamos é pontuar alguns termos que trata-se nessa lição. Mas eu queria, de início, lembrar a localização da cidade de Éfeso, porque nós, nesse trimestre, estamos estudando a carta que Paulo escreve aos crentes da igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E vocês sabem que esta cidade, já se falou várias vezes, ficava numa região conhecida como a Ásia Menor, bem distante das terras que Deus havia dado e colocado o povo de Israel.
Então era numa localização fora do termo de Israel. Então eles eram estrangeiros, não eram descendentes, vamos dizer assim, de Abraão, descendentes do povo hebreu. E eles eram chamados, a Bíblia chama todo aquele que não era hebreu, que não era descendente do povo de Israel, a Bíblia chama eles de gentios, né? Esse nome gentios é dado pelos hebreus, foi dado pelos hebreus a todos os povos fora de Israel. Então não era israelita, não era hebreu, não era judeu, que é tudo quase que a mesma coisa, então era considerado e chamado de gentio. Então, esse é o primeiro ponto importante para que a gente entenda, porque o título da lição vem falar a condição dos gentios sem Deus. Então, a condição dos estrangeiros. E uma outra coisa que também, outro ponto importante também, que nós precisamos pontuar nessa lição, é exatamente sobre a circuncisão e incircuncisão. E aí nós vemos, porque logo no primeiro ponto, no primeiro tópico da lição, fala sobre os chamados incircuncisão, não é isso? E então a gente, antes de falar de incircuncisão, a gente vai falar sobre circuncisão. O que é circuncisão? Não, é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão genital masculino. Né? Essa prática, essa cirurgia, essa pequena cirurgia, foi instituída pelo Senhor para ser a diferença física entre os povos circuncidados e os não circuncidados. A Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, vai, do versículo 10 ao versículo 13, vai falar exatamente sobre essa prática. No 8º dia de nascido, o macho era circuncidado, ok? E detalhe, essa prática física, essa diferença física, foi levado tanto em consideração que a gente vai ver em vários locais da Bíblia os personagens chamando os estrangeiros de incircuncisos. A gente lembra assim rapidamente do grande rei Davi, não é isso? Quando ele vai perguntar, quando Golias estava afrontando o povo hebreu, não é isso? E Davi vai dizer, o que esse incircunciso está falando aí, não é verdade? Então é um termo bem familiarizado conosco, essa questão de circuncisão e incircuncisão. Então, incircunciso era excluído desta aliança. Então, circuncisão é a diferença física, vamos dizer assim, é a diferença externa do povo separado, do povo de Deus, para com os estrangeiros. Tá? E, conforme eu falei, Gênesis 17 vai falar bem sobre isso, do versículo 10 até o versículo 13, e na sequência do capítulo 17, existem a informação que toda a casa de Abraão foi circuncidada. Logo após a instituição por Deus da circuncisão, Abraão logo mandou que toda a sua casa fosse circuncidada. E uma coisa interessante, que até mesmo os empregados, tá? E empregados de outra nação. Então, quer dizer, para ser considerado, vamos dizer assim, filhos dessa descendência, teria de ser circuncidado. Então, a gente já parte para uma outra parte da lição, porque agora nós já começamos a entender que gentio é todo aquele que não é de Israel, é o estrangeiro. E
para ter uma comprovação física, uma diferença física dessas nações, vamos dizer assim, dessas considerações, era a circuncisão. Esta pequena cirurgia que era feita em todo macho no 8º dia para ter essa diferenciação. Então, esse ato, o ato da circuncisão, apontava para uma questão muito importante, que é exatamente a santificação, simbolizando a aliança da purificação. Então, era uma maneira também de indicar que todo aquele que pertencia ao povo que era circuncidado era um povo santificado, quer dizer, separado, purificado. Se a gente vê um pouquinho mais detalhadamente, as outras religiões, os outros deuses, partiam muito para reuniões de muita mistura de relações sexuais com outros povos e até mesmo momentos de adoração. Alguns deuses se transformavam em tremendas orgias. Então, esse ato simbolizava também essa santificação, essa purificação. E, conforme a gente já até pontuou aqui, lá no livro de Atos, no capítulo 11, vai nos dizer, no versículo 3, que nem comiam, nem sentavam à mesa com os circuncisos. O povo hebreu, eles tinham essa observação. Mas vamos continuar. Paulo, então, estamos falando aos Efésios. Paulo está falando agora aos Efésios. Ele traz, em meio a toda essa diferenciação, Paulo ele vai trazer uma boa nova aos Efésios. Porque, olha só, se tudo isso daí está constatado, que o povo separado era o povo circuncidado, e os gentios não eram circuncidados. Então já havia essa diferenciação. E agora, vamos lá, Paulo chega àquela cidade falando de um evangelho, falando do Deus Todo-Poderoso, o Deus, vamos dizer assim, o Deus dos hebreus. E aí, como é que poderia acontecer algo que houvesse uma ligação se eles eram já excluídos dessa comunidade? Então, essa é a boa nova que o apóstolo Paulo vai trazer aos Efésios, que esta prática, a circuncisão, era apenas externa, era um sinal externo e feito por homens. E, infelizmente, você que conhece um pouquinho de toda a história bíblica, nós vamos ver que essa separação física, que essa prática da circuncisão não conseguiu surtir o efeito verdadeiro, total, o maior objetivo, que era realmente separar o povo hebreu das práticas que os estrangeiros, vamos dizer assim, que os gentios faziam. A gente vê isso daí bem claro na história de Israel, né? Lá pelos livros históricos de Josué, Samuel, né? Vão contando a história do povo hebreu e eles vão se misturando com a adoração a outros deuses. Então, ainda que circuncidados, isso daí não conseguiu atingir o maior objetivo que o apóstolo Paulo vai trazer aqui aos Efésios. Ele vai dizer que a verdadeira circuncisão é a circuncisão que é feita no coração. O sinal de quem pertence a Deus não é este, simplesmente uma circuncisão, uma pequena cirurgia, mas o verdadeiro sinal de quem pertence ao Senhor é ser uma nova criatura. Então o apóstolo Paulo está trazendo isso aí às pessoas e, através dessa carta, aos crentes da cidade de Éfeso, que ser uma nova criatura
é que vai certificar essa circuncisão, quer dizer, circuncisão do coração, uma diferença. Hoje, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter um coração diferente daqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Então, esta era a condição dos gentios, que Paulo vai escrever aí no capítulo 2, o versículo 12, que eu vou ler mais uma vez aqui. Diz assim, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, é muito triste essa condição, não é isso? Então, essa era a condição dos gentios. Eles viviam no paganismo, adorando a vários deuses que não podiam fazer nada, separados de Deus, distante até mesmo dos pactos das promessas, que eu achei muito interessante. O comentarista vai pontuar sobre esses pactos da promessa, que eu achei muito interessante até a gente colocar aqui, né? O pacto de Abraão, né? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que maravilha! Abraão, quando ele se colocou à disposição de Deus pela fé, através dele vinha esse acordo, esse tratado que Deus fez. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E também o pacto mosaico, né? Serão benditos na sua fidelidade a Deus. Quer dizer, Deus faz um trato com aquele povo separado, que em todo tempo que eles fossem fiéis, Deus o abençoaria. E ainda, um outro pacto que o comentarista cita, que é o pacto davídico, que sempre haverá rei em sua descendência. E a gente pode tirar isso para nós, que através da fé de Abraão seriam benditas todas as famílias, e através da nossa fé, da nossa fidelidade a Deus, da nossa comunhão com Deus, a nossa família também será abençoada. E também, falando sobre o pacto mosaico, né, que através da nossa fidelidade, as bênçãos do Senhor virão sobre nós. Não é uma barganha, não. Isso é uma promessa que Deus faz àquele povo. Enquanto eles fossem fiéis, eles estariam firmados ali, naquela localidade. E também o pacto davídico, que sempre haveria um rei, que nós sempre vamos adorar ao Senhor, através da nossa fidelidade, através do acordo que Deus faz conosco. Nunca vai nos faltar o rei na nossa vida. Não é verdade? Tiramos uma lição muito bonita através desses pactos aí, que esta lição vai trazer para nós. Mas voltando aí ao versículo 2, o capítulo 2, o versículo 12, que situação difícil, né? Aqueles que estavam sem Cristo, separados da comunidade, estranhos aos concertos, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas eu quero trazer um versículo aqui que falou muito conosco, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que vai dizer assim para nós: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Nesse versículo aí, existe essa boa notícia, que quando Deus chama Abraão, e Abraão, pela fé, vai seguir e servir ao Senhor, Deus estende uma promessa aí a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E eu vou entender que não é só a família dos judeus, não é só a família do pessoal do povo de Israel, mas são todas as famílias. Então, eu vou afirmar aqui com tranquilidade que eu enxergo neste versículo que Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está ali anunciando e encorajando os efésios a servir, ele também veio para os gentios, porque nós cremos em Jesus pela fé, e esta fé também vai ser levada aos gentios. E detalhe, nós também somos gentios. Nós também somos considerados gentios, somos estrangeiros, não é isso? Assim como os efésios. Mas um dia cremos no sacrifício de Jesus. E cremos, irmãos, pela fé. Porque olha só, irmão, assim como Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, sem saber para onde ia, ele simplesmente ouviu e creu. Esse daí é o Deus que eu vou seguir. Não havia a informação do lugar que ele estaria. Deus simplesmente falou para ele: sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi. Isso é fé. Da mesma forma, irmãos, nós não vimos Jesus e seu sacrifício, mas nós cremos que Jesus Cristo não foi simplesmente um personagem da história. Não, nós cremos que Jesus Cristo não foi simplesmente mais uma história que aconteceu aí no mundo, de um homem que veio falando de amor, operando grandes milagres e maravilhas, e por conta de uma como é que se diz? De um motim, por conta de uma briga de políticas e conceitos e, por que não, de religiões, ele vai ser crucificado. Não. Nós não cremos nisso. Nós cremos que ele veio para tomar sobre si os nossos pecados e agora, em Cristo, nós cremos na salvação. E nós cremos isso pela fé, porque apesar de nós não vermos, nós cremos no seu sacrifício. E através desse sacrifício, eu vou citar um versículo que na lição de número 4, nós falamos também, que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1, porque através deste sacrifício nos é dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não somos somente criaturas, mas somos filhos de Deus. E aí, então, o título da nossa lição vai falar sobre a condição dos gentios sem Deus. Os gentios, os estrangeiros, aqueles que não creem em Jesus, fazendo já essa comparação, né, porque ele veio também para os gentios, e agora vamos dizer, aqueles que são incircuncisos, lembra do que eu falei? Aqueles que não são uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17 diz, as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Aqueles que ainda não conseguiram alcançar esse novo ser na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós consideramos ele como gentios. Nós precisamos, como servos de Deus, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos falar de Jesus a todos, para que eles sejam também circuncidados os seus corações, fazendo deles uma nova criatura. Então, pode ser que o título da nossa lição traga uma denotação triste, não é isso? Condição dos gentios sem Deus. Eles estão fora da promessa. Mas só que, assim como Paulo chega lá na cidade de Éfeso, estrangeiro, distantes de Deus, não praticavam essa pequena cirurgia,
Mas Paulo começa a falar para eles de uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, que nós possamos assumir essa responsabilidade de trazermos a toda criatura a salvação em Cristo Jesus. Fazer com que as pessoas sejam uma nova criatura na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é simplesmente uma mudança. Agora eu ando vestido diferente, eu tenho meu penteado diferente, eu falo palavras diferentes. Não somente isso, não só a exterioridade, mas principalmente a transformação, a circuncisão do nosso coração. Fique com essa palavra. Que o Senhor venha falar mais e orientar você da responsabilidade que temos de trazer mais e mais gentios a serem circuncidados de coração. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e continuemos em oração para que possamos bem breve voltarmos à nossa escola bíblica dominical, praticando a nossa lição presencial. E conforme sempre durante as transmissões aparece aí a conta da nossa igreja, oferte ao Senhor. Seja um abençoador da obra, que você venha lançar sementes para que sempre no seu coração e na sua vida possa surgir novas plantações. Amém? E no próximo domingo, dia 17 de maio, o título da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por mais esta lição e que o Espírito de Deus possa abençoar a cada dia a sua vida. Deus bendito e santo, nós te louvamos por esses momentos que estivemos aqui diante da tua palavra. Ó Deus, que esta palavra possa ter falado ao coração dos teus filhos que estarão assistindo esta lição. Para a glória do teu nome, desperta-nos a cada dia a falarmos deste evangelho que vai circuncidar a cada dia mais os nossos corações. Oramos, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.